Mais uma entrevista da série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Caxias do Sul. Está aqui conosco nos estúdios da sucursal da Rádio Viva em Caxias do Sul o candidato Edson Nespolo, candidato que representa a situação. O catarinense Edson Nespolo é natural de Concórdia, mas já vive em Caxias do Sul há mais ou menos 35 anos. Ele é professor e tem 52 anos. Foi eleito vereador em 1992 e reeleito em 1996. Foi chefe de gabinete no governo de José Ivo Sartori e presidente da Festa da Uva, o último presidente da Festa da Uva, agora afastado para concorrer a prefeito de Caxias do Sul. É candidato a prefeito pela primeira vez em uma coligação com mais de 20 partidos e pretende conquistar o 4º mandato em sequência com a coligação que já elegeu o atual governador José Ivo Sartori em 2 mandatos e o atual prefeito de Caxias do Sul, Alceu Barbosa Velho, em 2012. Seja bem-vindo, candidato, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Viva. Candidato, não podemos começar essa entrevista de hoje com um fenômeno especial que aconteceu há pouco tempo, a cassação do mandato da presidente da República, agora ex-presidente da República, Dilma Rousseff. O senhor acompanhou? Como recebeu essa informação? Inicialmente, cumprimentá-lo, Rogério, a você, aos ouvintes da Rádio Viva, a todos que nos acompanham no portal LeuV, a todos os colaboradores de todo o sistema da Rádio Viva, enfim, todos que ajudam nessa rádio que é tão importante para nós. Efetivamente, é um dia histórico, né? Mas, primeiro eu dizer da minha satisfação de ver o meu partido, o PDT, ter votado em bloco, né? Todos os senadores ter tido votado a favor do processo do impeachment, né? Efetivamente, nós sabemos que a eleição de 2 anos atrás começou todo o processo aí e ficou comprovado, né? Eu acho que as pedaladas, eu tenho presente que todo o processo, que ele foi revestido de irregularidades, né? Questões de utilizar bancos públicos como foram utilizados para financiamento, isso é irregular, isso não é possível, enfim. Eu acho que os senadores fizeram justiça porque o crime ele foi verificado efetivamente, então acho que era justo que tivesse uma punição, porque não pode se continuar administrando no país dessa forma, né? Tem que ter responsabilidade, tem que ter seriedade, e o país foi colocado no fundo do poço, né? Nós estamos vivendo um caos econômico nunca registrado por conta de todos esses acontecimentos que houveram. Então acho que é um dia triste, nós não gostaríamos que tivesse acontecido isso, mas eu acho que a punição ela foi necessária e acho que foi bem feita pelos senadores. Ok, candidato, obrigado. Vamos ao que interessa agora, então. Vamos falar de Caxias do Sul. Candidato, uma das principais demandas da população na área da saúde, a gente vai começar falando de saúde, que talvez seja onde estejam as principais reivindicações da nossa sociedade, é colocar a UPA Zona Norte em funcionamento definitivo. Ontem mesmo o Ministério Público Federal ajuizou uma ação pública porque a atual administração não cumpriu um prazo agendado em maio de colocar a UPA em funcionamento em 120 dias. E agora isso está uma solicitação de liminar para colocar em funcionamento imediatamente a UPA Zona Norte. Como o senhor pretende lidar com essa situação e principalmente financiar essa manutenção de uma unidade de pronto atendimento em Caxias, uma nova unidade? Com a seriedade que o tema merece. Não podemos ser irresponsáveis, fazer pirotecnia ou fazer promessas em vão para ganhar uma eleição. Tem que ter seriedade. Não existe milagre, Rogério. Caxias investe 12% a mais do que a lei obriga na área da saúde. A cada ano que passa, o município de Caxias absorve mais coisas que não são responsabilidade sua. Ou seja, cada dia mais o Estado deixa de colocar dinheiro na saúde em Caxias, a União deixa de colocar a sua parte e o município está tendo que honrar com esses compromissos. Foi assim no hospital para manter o hospital geral com vagas do SUS, foi assim no Pompeia. O prefeito Alceu deu uma lição de quanta seriedade se tem com a cidade com Caxias na área da saúde. O que eu posso dizer, a UPA claro que é uma prioridade. Eu vejo candidatos que vão cortar 50% de CCs para colocar a UPA. Isso não chega, hein?
50% do CC, tu coloca uma parte da UPA em execução. A UPA precisa 1 milhão e 700, 1 milhão e 600 por mês, e cortar 50% dos CCs, ainda falta 700 mil por mês. Tem que dizer, só cortando 50% não bota. E acho injusto que o município de novo arque com a UPA, porque é de novo nós estar aumentando uma verba maior na saúde e tirando de outras secretarias. Então o tema é de responsabilidade. Nós vamos colocar a UPA em funcionamento, sim, mas vamos exigir aquilo que inclusive é a lei que caracteriza a UPA. É responsabilidade do governo federal, principalmente do estadual, fazer a sua manutenção mensal. 1 milhão e 700 tem que haver correspondência do governo federal e nós vamos lutar por isso, porque dinheiro não dá em árvore. Nós precisamos ter a responsabilidade de um ano eleitoral e depois também como gestor. Essa administração, além da UPA, que está pronta, praticamente equipada, nós aumentamos em muito as unidades básicas de saúde, o atendimento, a saúde da família, enfim. Temos que ampliar cada dia mais. A UPA é responsabilidade nossa, mas vamos cobrar do governo federal e estadual que faça a sua parte em relação à UPA. O senhor falou na ampliação do sistema de unidades básicas de saúde, do programa de saúde da família, estratégia de saúde da família, principalmente no interior do município, né? Ainda há carências. O senhor tem algum plano para resolver isso? Exatamente. Nós temos um plano que nós vamos centralizar em 6, 7 grandes unidades básicas de saúde nas maiores regiões e vamos fazer um trabalho diferenciado, onde os médicos trabalham em forma de plantão, possam aumentar a carga horária das unidades básicas, dos postinhos, como quiserem, não em todos. Nós vamos elencar 6 ou 7 os maiores, vamos estender os horários, vamos colocar médicos em formas de plantões com horários maiores para nós descentralizar o nosso postão. Nós vamos criar uma mentalidade nas regiões que hoje tudo acaba sufocando o postão. Nós vamos mudar essa mentalidade com uma nova gestão na saúde. Nós vamos ampliar o horário das UBSs sem gastar mais. Nós vamos fazer um novo gerenciamento dos horários dos médicos. É uma gestão que nós estamos planejando que ela será mais eficiente para o nosso município. Então isso vai possibilitar que, em vez de tudo que hoje vai para o postão, elas tenham um atendimento melhor em determinadas unidades da cidade, com horários estendidos e com plantões diferenciados de determinados médicos. E o interior, nós vamos fazer da mesma forma. Se a área, por exemplo, é da área de Vila Oliva, bom, Vila Oliva tem uma região que será centralizada, onde as pessoas de Vila Oliva terão um atendimento maior. E assim vale para os outros lugares do nosso interior. Então, a saúde continuará sendo uma prioridade do nosso governo. O senhor falou em uma adequação com o horário dos médicos. Essa é uma reclamação geral da população de Caxias do Sul quanto à permanência dos médicos nas unidades e os horários a serem cumpridos, né? Hoje, informalmente, a gente sabe que os médicos trabalham mais por atendimento do que cumprindo efetivamente a carga horária. É possível fiscalizar isso? O senhor pretende repactuar esse trabalho com os médicos? Nós temos uma nova gestão na saúde. Primeiro, nós vamos ter aquilo que é fundamental, pesquisa de satisfação nos nossos postinhos, na nossa unidade, que infelizmente nós não temos hoje. Nós temos um atendimento amplo, grande, mas a gente muitas vezes não sabe o grau de satisfação, não tem cientificamente como provar. Eu tenho consciência que a maioria das pessoas que vão para o nosso postinho, que vão para o postão, eles são bem atendidos. Mas aqueles 10% que eventualmente não são bem atendidos, eles têm toda a razão. E eles têm a razão de exigir isso. Nós, com os plantões de 12 horas do médico fixo em determinadas unidades, em 6 ou 7, que nós vamos fazer o diagnóstico de acordo com a regionalização, nós vamos ampliar esse trabalho, nós vamos ampliar o atendimento. E com essa que também vamos incentivar o próprio médico a fazer em forma de plantões. Então, essa questão toda passa por um novo formato de gestão que nós estamos desenvolvendo e certamente nós vamos conseguir dar uma melhor atenção a todas as comunidades. Esses plantões sendo realizados por clínicos gerais?
clínicos gerais ou, em alguns casos, em especialistas, né? Porque na forma como nós estamos concebendo essa questão, os médicos também serão motivados a fazer mais. Agora, é lógico, tu colocou essa questão de horários, é uma questão de gestão como um todo. Nós vamos ter que ser vigilantes. Eu acredito que as pessoas, quando assumem um cargo, sabem da carga horária. Nós vamos ter que fazer um modelo que as pessoas se comprometam como um todo, né? Mas eu não posso deixar de reconhecer que tanto médicos como enfermeiros, auxiliares e atendentes dos postinhos de postões, quase todos prestam um excelente trabalho. O nível de satisfação é muito bom. Nós temos as exceções, obviamente, e tem que tratar e tem que atender melhor esses que estão com problema. Ainda assim, candidato, a gente vê as pessoas frequentando, esperando por um tempo demasiado para especialidades médicas, né? Para ter sua consulta, seu exame. Como resolver essa questão específica? Nós temos também que reconhecer, Rogério, que nós temos uma taxa de desemprego nunca igual em Caxias. Obviamente, as pessoas perdendo emprego estão perdendo a questão de ter um plano privado e estão cada dia sobrecarregando mais SUS, os hospitais que trabalham de forma gratuita e os nossos postinhos e UBSs, né? Então, essa questão, ela passa por isso. Nós temos que ter uma nova adequação, uma nova gestão. E como eu falei, com essas questões, nós temos plantões maiores em 6 ou 7 grandes unidades que nós vamos transformar em minis, UPAs, por exemplo, nós vamos resolver essas questões como essa que tu falou, de pessoas que não estão sendo bem atendidas ou que esperam muito na fila. Nós temos um plano de gestão que nós vamos diminuir o tempo de atendimento nos nossos postinhos. Ok, uma última questão da saúde que eu queria lidar com o senhor é sobre o financiamento novamente. O senhor fala que é preciso as contrapartidas do governo estadual e do governo federal, o dinheiro não cai do céu, o senhor mesmo disse. A gente ainda tem a questão de Caxias ser uma referência para quase 50 municípios em diversas áreas do atendimento à saúde, e hoje não existe uma contrapartida financeira desses municípios. O senhor pretende levar isso como uma discussão de mandato? Como é que o senhor pretende compor? Sem dúvida, esse consórcio, essa forma de contribuição, essa forma dos municípios participar, efetivamente nós vamos ter que ver isso. O nosso número de cartões do SUS cresceu muito nos últimos anos em Caxias. É um número impressionante. Então, nós sabemos que os municípios vizinhos e vans e carros chegando todo a Caxias estão impactando isso. Nós queremos continuar atendendo eles, mas cada um vai ter que dar a sua cota de participação. O município de Caxias já entra com uma carga muito exagerada, que está comprometendo, como eu disse, saindo ou retirando recursos de outras áreas. Então nós vamos ter que dividir melhor esse bolo. Ok, nós vamos agora falar de mobilidade urbana, candidato. Eu gostaria de saber a sua avaliação do novo sistema de mobilidade, o Sim Caxias, e quais os seus planos para expandir esse modelo, se o senhor vai seguir como ele hoje está projetado, a segunda fase com as outras estações de transbordo, e principalmente levá-lo para as regiões mais periféricas. Bom, quem deu a grande transformação, uma verdadeira revolução na mobilidade nos últimos 10 anos fomos nós. Agora, imaginar Caxias, sem o viaduto de entrada de Caxias, que fomos nós que fizemos, sem a saída, por exemplo, para Galópolis, com o final da Perimetral Sul, com a rotatória em cima da BR-116, a duplicação no início de São Romédio. Como é que era a nossa entrada de Flores da Cunha com o valão do Fátima ali, a transformação que se deu na mobilidade hoje? Como é que era, por exemplo, o acesso ao Ana Rec no final da tarde, que ainda é complicado, mas era muito difícil. Nós lembrarmos que a Pinheiro Machado foi aberta por nós, o final da Júlio de Castilho com a Perimetral Sul foi duplicado e feita a rotatória por nós. Lembrar que quem fez a duplicação da Perimetral Norte, tanto no De Antoni quanto a rótulo ali no acesso da Randão, fomos nós. Quem fez mobilidade para o interior de 10 quilômetros para 170 quilômetros de asfalto, fomos nós. Então, a cidade sofreu uma revolução positiva na questão da mobilidade. E esse sistema, a mesma coisa agora, estamos inaugurando em frente ao Estádio do Caxias uma grande transformação na mobilidade. A rua ao lado do campo do Caxias, que vai estourar na Mateus Janela, inaugurado nos próximos dias, será isso. Mas é obras em bairros, é abertura de rua em todas as cidades, novos acessos. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse projeto.
E o SIM, primeiro, as pessoas falam de corredores, os corredores estavam exatamente, eles não estavam em boas condições, eles estavam deformados, com ondulações. Hoje tu vê corredores de ônibus com concreto rígido, em que eles não estão mais trabalhando, não tem ondulações. Os asfaltos do centro foram todos recuperados. Então, o sistema da mobilidade ele é fantástico. Ou alguém vai condenar porque a pessoa pagava 2 passagens, hoje paga uma só. Se demoravam, diminuiu em torno de 30% o deslocamento na Sinimbu e na Pinheiro Machado, agora com o novo sistema dos ônibus. Enfim, a estação do Floresta, a estação do imigrante, elas têm dado um resultado. Nós precisamos fazer mais. Nós precisamos fazer a estação de transbordo da Zona Sul, a estação de transbordo da Zona Norte. Nós precisamos estar reavaliando sim a todo dia. Eu acho que a Prefeitura já teve um gesto muito bacana quando agora liberou a 3ª faixa na maior parte do dia para todos os carros andarem. Eu defendo, inclusive, que a Sinimbu, depois das 8 da noite até às 6 da manhã, possam estacionar naquela pista para as pessoas também poderem usufruir disso, o comércio também à noite poder ganhar, enfim, são adequações que precisam ser feitas. Agora, negar o Sim Caxias, que, por exemplo, ali na esquina do Banha Bosco, passam 105 mil pessoas das 7 da manhã às 7 da noite dentro de um ônibus, e passam 14 mil carros, sendo que 9 mil passam com apenas o motorista. É lógico que o Sim é mais democrático, beneficia mais pessoas, beneficia o estudante, o nosso operário, as pessoas que mais precisam. Então, eu defendo o Sim porque ele é mais democrático, mas precisam de ajuste. Ainda assim, a gente vê reclamações por conta da falta de ônibus, me parece, que começou de uma maneira e agora diminuiu um pouco o número de linhas e o número de ônibus. O que a gente pode fazer para melhorar ainda mais esse fornecimento de serviço? Eu concordo contigo. Tem problemas em bairros, tem problemas de linhas. Eu acredito a uma implantação de um sistema recente, né? Primeiro foram abertas algumas horas na 3ª pista, agora praticamente a 3ª pista. Então é um processo gradativo de adequação, de implantação, e a mesma coisa está se dando nos bairros com as linhas. Linhas que tiveram que ser ajustado por conta da estação de transbordo do Floresta, ou mesmo aqui ou lá do imigrante, é um processo normal. Mas, enfim, eu acho que a nossa Secretaria de Mobilidade e Trânsito tem sido muito sensível aos clamores da população. Eu estou citando esses exemplos como já uma adequação positiva, mas ela tem que estar em frequente ouvindo as nossas comunidades dos bairros e acertando isso. Então eu tenho ido muito a bairro, eu tenho sentido alguns ajustes que precisam, algumas linhas que têm que ser estendidas, algumas linhas que tiveram itinerário trocado, talvez seja um período de adaptação, mas tem que estar sensível isso e buscando alternativas para solucionar esse problema. Hoje, né, o sistema funciona de forma juridicamente precária, digamos assim, porque não há licitação, isso já foi apontado pelo Ministério Público. O senhor pretende fazer isso? Talvez não cria também uma impossibilidade de que a própria empresa que explora o serviço invista talvez mais na medida em que ela tem a legalidade da licitação pública? Não, hoje existe um projeto todo, um processo todo legal. Não tem nada de ilegal, irregular, nada. A licitação foi feita há 16 anos atrás, para vigorar por 10 anos e podendo ser aditivado por mais 10, então vence em 2020. Está tudo certo o processo que está aí. O que nós pretendemos, eleitos prefeito, é em 2019... um ano antes de vencer a licitação, ou até antes, abrir uma ampla discussão com a comunidade. Vencer essa prorrogação contratual. Porque, em 2020 tem que licitar. Nós temos que abrir uma nova licitação. Mas nós pretendemos abrir bem antes essa discussão com a comunidade, para ver se nós vamos ter apenas uma empresa operando, se nós podemos ter 2 empresas, os modelos todos de transporte ser dialogado com a nossa comunidade, enfim,
toda essa questão tem que ser em cima de um amplo debate com todas as forças que trabalham com o trânsito, a nossa União de Associação de Bairros, os nossos usuários do transporte coletivo, para a gente ver o modal que nós vamos deixar, do modelo que nós vamos adotar na licitação. Mas em 2020 não tem prorrogação, tem que ser feita a nova licitação e nós vamos fazer esse novo processo perante uma ampla discussão com toda a comunidade. Então, caso o senhor seja eleito prefeito de Caxias, o senhor vai criar um novo debate sobre o sistema municipal viário, seria isso? Porque é necessário, sabe? Nós fazemos audiências públicas, nós programamos um debate com a comunidade, para que eles possam também estar participando de que queremos o modelo de transporte como está hoje, precisamos adequar, precisamos fazer ajuste, precisamos colocar mais que uma empresa para operar o transporte coletivo. É a comunidade que vai dizer isso. Em cima disso, Rogério, se nós tivermos que abrir para 2 empresas depois de uma ampla discussão, vamos fazer a licitação nesse formato. Se a comunidade acha que no exemplo que está hoje é o melhor para Caxias, porque a gente não pode botar um caos para o transporte coletivo em Caxias. Ele tem problema, Rogério, mas a maioria são ônibus novos, de boa qualidade, comprado o ônibus de uma empresa caxiense, que é a Marco Polo, e é só andar para fora de Caxias para ver como é que são os ônibus de outros municípios. Tem problemas? Tem. E nós vamos, se tiver que licitar 2 empresas, se a comunidade nos disser isso, depois do amplo debate, nós faremos de acordo com aquilo que for a necessidade da comunidade ou aquilo que for os apontamentos da comunidade. Mas faremos a licitação conforme a lei prevê em 2020. Uma dessas melhorias pode ser uma integração maior entre modais de transporte diferenciados? Como é que o senhor imagina isso? Eu acho que pode ser, mas é uma ampla discussão. Tem lugares, Rogério, que operam 2 empresas e o serviço dá muito problema também. Então, eu quero me assessorar como eu faço na minha vida. Eu não sei tudo sobre operação de transporte coletivo. Eu não sou um técnico, não sou especialista, mas vou estar assessorado de pessoas competentes, qualificadas nessa área, que possam dar. Mas independente de só pessoas que trabalhem comigo, quero envolver pessoas de outras cidades, pessoas dos bairros, lideranças da nossa própria cidade que sabem, que entendem de transporte coletivo, e juntos nós vamos acertar aquilo que for o melhor para Caxias. E se no final acharem que tem que ser com 2 empresas, faremos a licitação nesse modelo. Candidato, com relação à infraestrutura viária, o senhor elencou aí uma série de obras que foram feitas nos últimos 12 anos, e inegavelmente melhoraram a cidade. Afinal, são 12 anos de governo, era necessário que se fizesse isso. Quais são os seus planos em termos de melhorar esse escoamento do trânsito? Construção de elevadas e viadutos, por exemplo, na entrada da UX, na Sinimbu, como resolver aquele problema ali? E também mudar a ligação entre bairros para não precisar passar tanto pelo centro, ou usando essas vias alternativas dentro dos bairros? Também devo te dizer que outros ficaram 8 anos, podiam ter feito muita coisa na mobilidade, fizeram muito pouco. Então, o que eu quero te dizer é que nós realmente transformamos essa cidade na mobilidade. Não fizemos tudo, mas eu poderia elencar muito mais do que eu falei. Agora, não vou vender sonhos nem ilusão, o momento é muito difícil para a comunidade, e o que eu fico assim que nós vamos fazer, porque já tem projeto, já tem captação, mais 70 quilômetros de asfalto no interior, porque só está dependendo de uma burocracia. Nós temos que fazer toda uma reformulação no acesso ao bairro Planalto. Ali tem que colocar uma passarela, ali tem que colocar uma rotatória. Eu tenho andado ali, eu tenho visto o final da tarde. A UX é uma questão efetivamente que sempre nós temos que olhar com carinho. O ideal ali é um viaduto, mas eu não vou vender ilusão para o povo para me eleger, não trabalho dessa forma. Isso depende de nós ter uma melhoria da economia, mas eu posso te dizer, Rogério, eu trabalhei ao lado do Sartori 8 anos, e sempre, quando a gente tem criatividade, quando a gente trabalha com projetos embaixo do braço, a gente sempre consegue formas de financiamento, ou formas, muitas vezes, até de dinheiro a fundo perdido. O exemplo do Fátima Abaixo foi construído a grande parte lá daquela revolução viária e social que fizemos lá naquela saída para Flores da Cunha, foi através de um fundo perdido. Então, tem que, no início do governo, elaborar bons projetos. Acho que tu falou bem da UX,
Acho que nós temos que reavaliar bem a entrada de Anarrec. A entrada de Forqueta também é uma necessidade. A entrada do bairro Planalto, como já falei, esse daí está mais fácil porque já tem um projeto praticamente aprovado. Mas a gente sabe onde são os gargalos. Eu acho que fizemos muito nesses últimos 11 anos. Mas é bom a gente saber que tem áreas que ainda têm que ser atingidas e nós temos o diagnóstico disso, né? Então o bom é isso, a gente vai continuar trabalhando para resolver também esses gargalos do trânsito. No momento não é de esperar grandes obras, candidato. Não é de vender ilusão e sonho. Tudo que eu falar eu vou dizer de onde vai sair o recurso. Por que eu estou falando que o Planalto vai sair? Porque já tem o recurso carimbado. Por que o acesso ali do bairro Santa Fé vai sair? Vai começar a rotatória ali? Porque já tem o recurso garantido. Por que eu posso falar em 70 quilômetros de asfalto do interior? Porque já tem o recurso garantido. Agora, a gente pensar em grandes coisas aí, sem ter uma questão concreta que a situação econômica vá melhorar, eu prefiro primeiro aguardar. Eu prefiro desenvolver bons projetos e buscar a captação, para depois dizer para a comunidade que o projeto está saindo do papel. Candidato, mudando de área, mas mantendo esta questão dos recursos de como fazer para melhorar o sistema, a gente tem o problema da educação infantil, né? Sim. Com 3.500 vagas que são compradas anualmente via judicial, né? Uma demanda que hoje o município oferece 10 mil vagas, um pouco mais de 10 mil vagas da sua rede pública municipal, e a carência é quase metade disso, mais que a metade disso. Como fazer para resolver essa situação? Primeiro, quero lhe dizer que triplicamos o número de vagas de educação infantil nesses últimos governos. O governo do Alceu fez muito pela educação infantil. Agora, uma cidade que em 12 anos cresce 100 mil habitantes, vou repetir a todos os nossos ouvintes, uma cidade que em 12 anos cresce 100 mil habitantes, cresce quase o tamanho de Bento em 12 anos, é lógico que isso tem reflexo, né, Rogério? Então, nós sabemos que tem 3, 4 mil vagas represadas ainda que nós vamos tentar buscar. Número oficial é de 5 mil. Agora, nós temos uma questão aí em relação a 1 e 2 anos, de 3 a 5, enfim. Mas eu posso garantir que nós temos, se não tivesse havido esse caos do governo federal, 10 escolinhas que estavam programadas para sair em Caxias e foram agora vítimas desse processo e o governo federal há 1 ano e meio, 2, estava com isso pronto para começar as obras e depois retirou de Caxias 10 escolinhas. Ora, com 10 escolinhas nós vamos atender muitas crianças, sabe? Não ia resolver tudo. E eu nem imagino que nunca nós vamos. Mas eu acho. Hoje temos 3 em construção ainda. 3 ainda. Mas eu posso te dizer, Rogério, acho que também tem questão de gestão para rever na educação como um todo. Os convênios com as creches e as escolinhas hoje, nós temos uma margem aí que dá para nós negociar melhor. Nós estamos estudando muito essa questão de comprar mais vagas, o senhor disse. Comprar mais vagas, gerenciar melhor todo esse processo. Enfim, eu acho que é um processo de gestão também forte para implementarmos na educação infantil, que certamente poderá dar um resultado melhor e nós conseguimos comprar mais vagas para atender as crianças que estão na listinha de espera e que com toda a justiça, nós sabemos isso. Mas eu posso te garantir que tem uma legislação em que nós precisamos atingir determinados números até 2024 pela legislação e nós estamos muito próximos de atingir bem antes disso, principalmente nessa idade de 3 a 5 anos. Então, eu acho que é um processo gradativo, mas eu também na educação infantil tenho muito para me orgulhar. Nós triplicamos o número de vagas em escolas infantis nos últimos anos em Caxias do Sul. Mas tem necessidade de nós atender mais. E é para isso que nós vamos trabalhar. Uma gestão melhor na educação vai possibilitar nós comprar mais vagas para atender um número maior de crianças. Sim, porque esse número ele continua crescendo, né? O senhor fala de 100 mil habitantes a mais em uma década, pouco mais de uma década, mas o número sempre cresce. O número de crianças, consequentemente, cresce também, né? O que a gente pode esperar, Néspolo? O senhor na prefeitura, a partir de janeiro, ali 1 mês depois começam as aulas, começa um novo ano letivo. O senhor pode prometer quantas vagas, por exemplo, a mais? Não tem milagre. Nós imaginarmos que todas as crianças que têm necessidade vão estar, eu não vou me eleger vendendo ilusão. A minha seriedade não me leva a isso. O que eu quero fazer um estudo rápido, profundo, é nessa questão aí. Por exemplo, as ações judiciais,
levam o município a pagar um valor maior para as escolinhas do que se paga normalmente quando é negociado escolinhas com o município. Então aí também tem uma questão de nós trabalharmos juntos ao judiciário, nós fazermos esse apelo, nós fazemos todo esse diagnóstico. Eu acredito que tem uma possibilidade de nós ampliar nos primeiros 3 meses. Agora, é lógico, vamos trabalhar muito, vamos trabalhar com essa gestão, vamos ver aqueles projetos agora que aquelas 10 escolinhas que estavam em andamento para ser atendidas em algumas comunidades, cobrar de forma efetiva esse novo governo que está assumindo no Brasil. E, fundamentalmente, isso vale para a educação e vale para a saúde, vale para a segurança, esses 3 itens. Caxias, nós temos que cobrar aquilo que é direito de Caxias do governo federal e do estado, sabe? É nisso que nós vamos nos basear muito. E nós temos muito crédito, porque Caxias gera uma receita grande e o retorno é muito pequeno daquilo que volta para o nosso município. Bom, hoje o município investe mais ou menos 30% do seu orçamento em educação, né? Isso dá quase 500 milhões de reais. O senhor pretende manter esse percentual ao menos, pelo mínimo, ou ampliar esse? Eu sou da escola O senhor é professor? Sou professor. Então, essa questão. E fui secretário de Educação numa época de profundas transformações. Inclusive, o modelo pedagógico adotado aí, democrático nas escolas, muito foi implantado quando eu fui secretário de Educação. Essa é prioridade. A educação é questão de dignidade, é questão de transformação da sociedade. Então, nós não podemos pensar de outra forma, sabe? Acho que tem questões de gestões na educação também para nós rever. Por exemplo, o EJA. O EJA, ele é um processo que talvez todas as escolas que hoje têm o EJA não precisam ter todas que estão hoje, porque o EJA é um percentual de jovens e adultos que tem caído ano a ano. Então não precisa nós impactar tanto as escolas com o EJA. Acho que é uma gestão que nós podemos economizar para colocar na educação infantil. Então, a gente tem alguns diagnósticos, nós vamos trabalhar muito em nos aprofundar cada dia mais, mas a educação é prioridade. Educação e saúde, eu penso também que nem o prefeito Alceu fez, né? Se tem que tirar de outras áreas para investir na saúde e na educação, tem que fazer. Infelizmente, é vidas, é transformação através da educação, é vidas que se preservam através da saúde. Então, essas áreas não tem o que fazer. Sempre a gente vai ter que ter uma atenção especial. Até porque a gente imagina que os próximos anos vão ser difíceis. Temos um indicativo aí de que o governo federal deve congelar por 20 anos investimentos nessas 2 áreas. Se acontecer isso, nós vamos ter um caos de país, né? A gente espera que não, né? Eu espero que esse país comece a crescer em breve, a gente tenha receita para voltar a fazer investimento, programas sociais, enfim. Agora, é isso que eu falei antes da mobilidade. Eu não quero vir aqui para vender sonhos. O momento é de dificuldade mesmo. Então, eu não falei, mas quero dizer isso. Nós vamos fazer primeiro o nosso dever de casa. Nós vamos cortar, vamos fundir secretarias, nós vamos cortar cargos de confiança, não uma coisa mirabolante para ganhar uma eleição, mas tem que fazer ajustes, tem que cortar aluguéis, tem que enxugar a máquina administrativa, tem que fazer o dever de casa à Prefeitura de Caxias para depois poder cobrar dos outros também. Já que o senhor tocou nessa questão da sua proposta de fusão de secretarias, eu gostaria de saber se o senhor já tem uma ideia de que secretarias poderão ser fundidas. Essa é uma discussão ampla, profunda de toda a nossa equipe de plano de governo. Eu acho que mais uns 10 dias, 15, a gente vai ter isso bem definido. Eu defendo já 2 secretarias, certo que podem ser fundidas, mas acho que nós podemos chegar em 3 ou 4. Sabe? Quais? Eu me resguardo mais uns dias aí até nós fechar toda a discussão. Isso aí também mexe com a vida lá das pessoas que trabalham dentro da secretaria. Então, mas 2 eu defendo assim que elas podem trabalhar dentro de outras e cortar os cargos ICCs correspondentes a essas secretarias. Mas eu pretendo enxugar mais, porque o momento é muito crítico, é muito difícil, até da Prefeitura de Caxias, que normalmente é taxada como uma prefeitura que tem recursos. Então, nós temos que fazer enxugamentos de secretaria, fusão entre elas, nós temos que cortar os cargos de CCs que estão dentro das secretarias,
até em outras que não serão afetadas, cortar alguns cargos de CCs, porque eu defendo também que a Codeca dê exemplo, que o SAMAI dê exemplo, onde tem CCs, enfim, mesmo que, lógico que nós vamos valorizar a Codeca, mas tem alguns cargos que não precisam, que nós vamos tentar fazer o presidente que assumir conosco, que ele compreenda o momento que nós estamos vivendo e se adeque a isso. Então, com enxugamento. Então, além dos cargos de CCs que nós vamos cortar nessas secretarias que nós vamos fundir, nós vamos cortar outros cargos de confiança dentro do SAMAI, dentro da Codeca, dentro de outros órgãos que também a gente pode, daqui a pouco, enxugar algumas questões. Candidato, essa sim é uma mudança de gestão com o que a gente acompanha nesses últimos 12 anos, em que os CCs só cresceram exponencialmente, tornando Caxias do Sul uma das cidades que tem mais CCs percentualmente no estado do Rio Grande do Sul. Eu lhe pergunto como será possível fazer isso, o senhor à frente de uma coligação que tem mais de 20 partidos, 21 partidos lhe apoiam. Como o senhor vai conseguir cortar secretarias, fundir secretarias, cortar cargos de comissão, tendo que atender os interesses de tantos partidos? Nós somos a segunda maior cidade em população do estado, não somos nem a primeira em número de CC, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta. Portanto, nós teríamos, se fosse para manter a coerência, teríamos que ser a segunda em CC. Não somos. Não fomos nós que também criamos CCs. A época talvez podia, expansão de secretarias, novas secretarias, o momento era para isso. Os 8 anos que nos antecederam pularam quase 45% a mais de CC. Por quê? Porque talvez naquela época podia. Hoje não pode mais criar CCs e cargos em comissão, porque o momento não suporta isso. Porque o que nós estamos fazendo na nossa casa de cortes, o que as empresas estão fazendo, o que as pessoas passando desemprego, o ajustamento é de todos. Então, primeiro, acho que Caxias não é um exemplo negativo nessa questão, mas tem que enxugar. E nós não fizemos aliança para alguém se completar. Nós temos administração séria de 11 anos, em que tu não vê, com muitos partidos administrando, nenhum ato de corrupção, nenhum ato das pessoas colocando dinheiro no próprio bolso. Gente honrada, liderada pelo Sartori e pelo Alceu. É assim que nós vamos governar. Quando nós aceitamos a candidatura, nós fizemos todos os presidentes que estão conosco assinar junto que ia haver redução de secretarias e de CCs. Porque o momento exige isso. Então não tem dificuldade nenhuma. Faremos a fusão de secretarias e os cortes de CCs agora, nesse momento, porque o momento exige. E nós faremos isso para dar exemplo pelo momento difícil que todos passam. A Prefeitura de Caxias vai dar exemplo, sim. Muito bem, eu entrei nesse assunto porque o senhor tinha falado da fusão de secretarias. Vamos voltar à questão da educação, candidato. Nos outros níveis de educação, na educação fundamental como um todo, quais são os planos da sua gestão? Também é toda uma questão de gestão, né? De implantar gestão. Eu tenho muito respeito pelos professores, por diretores de escola. Eu acho que alguns avanços até fomos nós que propiciamos. Mas a questão da escola como um todo. Eu tenho essa questão da escola de turno integral. Nós vamos rever isso também. A escola tem que passar por uma revisão das 7 horas que as crianças ficam na escola em turno integral. Então nós temos uma questão de gestão na educação muito profundo para efetuar. E nós vamos colocar isso, sabe? Fundamental, é uma obrigação do município, nós vamos continuar expandindo onde é possível e a situação econômica nos possibilita, né? Mas ela será fundamental. Mas eu acredito muito, tanto na saúde quanto na educação, nós vamos trabalhar um sistema de gestão mais moderna, mais eficiente, que os resultados poderão ser investir mais na própria saúde e na educação. Candidato, tem sempre um investimento crescente na questão do contraturno escolar, né? Ligando também com a Secretaria de Esportes, com várias atividades voltadas ao esporte. Qual é o seu entendimento disso? Porque isso também é uma coisa que a gente tira a criança da rua, trabalha também com a segurança pública. Sem dúvida, tu colocou muito bem, Rogério. Eu acho que eu fui diretor de 2 escolas, tá? Uma numa área mais pobre de Caxias, que foi o São Vicente, e incentivava muito atividades em sábado, em domingo, no contraturno,
porque a criança fica fora de estar na rua, ou estar em áreas de insegurança, ou fadada às drogas, enfim. E uma outra escola também tinha muita atividade no contraturno. Então, essa questão tem que ser valorizada. Incentivar, envolver pais, envolver a comunidade escolar como um todo, tentar tornar a escola um ambiente que ela possa estar aberto em finais de semana, que ela possa envolver a comunidade. Quando isso acontece, a escola ela ganha com isso, em todos os sentidos. Então, também, essa é uma coisa que eu domino bem, acho que nós podemos dar uma boa contribuição para as nossas escolas em Caxias. Ainda lidando com essa questão da segurança, então, há muita reclamação na cidade de problemas ligados à saída das escolas, à entrada das escolas, insegurança, principalmente. A gente, claro, Caxias do Sul não é uma ilha, não é um problema isolado de Caxias do Sul. Recentemente a gente viu um assassinato em porta de escola em Porto Alegre, né? Caxias do Sul não chegamos a isso ainda, mas há muitas ocorrências nesse sentido. O que se pode fazer para trazer mais segurança às mães, aos pais que levam suas crianças, às próprias crianças que saem da escola, ampliar a função da Guarda Municipal? Como é que o senhor imagina isso? Isso, eu acho que quando se fala em segurança tem que ter atitude firme, sabe? Tem que ter braço forte no sentido desse comando, né? E eu acho que o que o Sartori fez essa semana é um exemplo bem claro. Não dava mais, não tinha mais condições com o seu próprio. Foi a Brasília e exigiu aquilo que é direito do Rio Grande do Sul. Foi tardia essa opção? Pode ter sido, mas aconteceu. Agora, ele foi lá e exigiu o que é direito do Rio Grande do Sul. E nós temos que fazer a mesma coisa, seja com o governo do Estado, seja com o governo federal. Nós temos que lutar por aquilo que é nosso. Mas eu acho que nós temos a questão no sistema de monitoramento, que pode ser ampliado, monitoramento inteligente, como a gente vê em municípios do interior de São Paulo, em Maringá. Nós temos exemplos bem-sucedidos de como a segurança pode ser implementada em determinados municípios. Nós vamos buscar esses aprendizados bons. É interessante que Caxias tem tanta coisa boa que os outros municípios nos copiam, que é a água, que é o lixo, que é tanta coisa bacana, mas essa questão da segurança também nós temos que ter a humildade de reconhecer que nós podemos aprender com projetos bons de outros municípios. E nós vamos buscar isso, sabe? Numa inteligência melhor da nossa Guarda Municipal, nós dar mais instrumentos para a Brigada Militar na questão de inteligência, de monitoramento de acessos a determinados bairros onde a gente sabe que a criminalidade é maior. Enfim, nós temos que ter atitude firme e nós vamos fazer isso. E a Guarda, sim, a Guarda é uma revisão assim permanente. Agora, nós imaginar conceitual também, né, candidato? Conceitual, essa que é a questão de envolvimento comunitário. Então, é um trabalho que nós vamos tentar desenvolver agora em conjunto com todos. Mas o fundamental é isso, é cobrar aquilo que é direito do município de Caxias, do Estado e da União, como foi feito agora do Estado em relação à União. O senhor falou no vídeo monitoramento que hoje ainda a gente pode dizer que poucas áreas são atingidas efetivamente pelo vídeo monitoramento. Quais são os seus planos para ampliar esse leque? Essa questão, por exemplo, é o seguinte, nós temos uma questão de uma inspeção digital. Eu sonho em nós colocar isso ano que vem em Caxias. Por exemplo, em pontos da cidade, o monitoramento digital, se a placa do veículo passa e ele é roubado ou clonado, alguma coisa, vai na estação onde está sendo monitorado, já dá o alerta do bairro que ele passou e uma viatura já pode se deslocar para lá atrás dos bandidos. Tu está entendendo? E em vários municípios já foram implantados isso. E nós temos que implantar em Caxias também. Eu tenho certeza que se nós tiver em 5, 6 pontos de Caxias esse vídeo monitoramento, onde online a placa do veículo passou e ela é de veículo roubado, clonado, e normalmente são de bandidos que aí estão, imediatamente uma viatura se desloca para lá e tem uma chance muito maior de pegar esses delinquentes. Então é uma forma, como eu estou ilustrando, daquilo que eu imagino da nossa contribuição de Caxias também para a área da segurança. Porque, claro, constitucionalmente a gente sabe que a responsabilidade pela segurança pública não é do município, mas há uma série de questões que o município pode e deve fazer
Ainda mais em Caxias do Sul, que hoje é uma cidade que a gente vê o crescimento da criminalidade, né? Só o número de assassinatos cresceu mais de 30% esse ano, em comparação, no primeiro semestre desse ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, né? São dados que preocupam, mesmo que as forças de segurança digam que isso esteja ligado muito ao tráfico de drogas, não é, candidato? Porque isso se aproxima cada vez mais da nossa casa, né? Exatamente. A Prefeitura de Caxias do Sul, ela foi uma das pioneiras dessa volta do policiamento comunitário, apoiando com o auxílio... Essa é outra bandeira, né, Rogério? Nós reforçar o nosso Hoje nós temos policiamento. 16 núcleos, né? Mas esses núcleos têm Mas 3 já temos policiais. no interior, já expandimos para o interior também, que foi uma novidade que implantamos. Mas essa questão tem que ser expandida, eu defendo isso, sabe? Expansão do policiamento. Agora, Caxias tem que fazer a sua parte, sim, já faz muito bem. O combustível para as viaturas rodar é da prefeitura. As câmeras é adquirida pela prefeitura. Enfim, vários aspectos aí, a prefeitura dá uma contribuição muito grande na área de segurança. Mas efetivamente nós temos que nos sentir responsável. Tu viu que em momento nenhum eu disse que não é problema nosso. Não, é problema da prefeitura sim atender e dar atenção à segurança. Nós faremos isso, aumentando o policiamento, redefinindo metas da Guarda Municipal, ampliando áreas de iluminação, colocando essa questão do vídeo monitoramento não só nas câmeras, mas algumas áreas móveis para detectar carros clonados, roubados, e normalmente a droga vem por aí, sabe? Nós podemos dar uma contribuição através da prefeitura, não na guarda militarizada, porque isso não é função da Guarda Municipal, mas nós podemos dar um melhor amparo para a comunidade com alguns instrumentos que a gente vê em alguns municípios que foram exitosos e diminuir a criminalidade onde foram adotados. E da onde tirar recursos para ampliar esse auxílio, por exemplo, a Brigada Militar? Não, candidato? A Brigada Militar já tem um valor dentro da Secretaria de Segurança que contempla isso. Eu acredito muito que nós temos que gerar novas fontes de renda, emprego, sustentabilidade o lixo não ser mais enterrado e transformar em energia e dinheiro. O turismo, eu acho que nós temos um grande passo para dar para geração de renda e emprego. Sabe? Falei da sustentabilidade, falei do turismo, a inovação e tecnologia em Caxias tem uma fonte de receita muito grande. E os cortes que a prefeitura tem que fazer e que eu elenquei há pouco. Aí nos sobrará dinheiro para a gente poder fazer uma atenção melhor para o sistema de segurança no município. Vários internautas nos cobram de lhe fazer a pergunta sobre a questão da estação férrea, do largo da estação. Foi feito todo um trabalho ali de revitalização, né, de urbanização daquele local, mas ele hoje peca pela insegurança em determinados momentos. O que fazer para resolver aquela questão? Eu acho que nós temos que fazer um trabalho integrado com os comerciantes daquela região. Eu acho que não é um problema muito difícil de resolver na estação férrea. Eu acho que com 3 ou 4 monitoramentos nós vamos melhorar muito. Talvez no cruzamento da Feijó Júnior, ali no final já na região central nós temos um vídeo monitoramento melhor, enfim, mas trabalhar integrado com os comerciantes da região, né? Nós juntos com eles, nós dando apoio, nós vamos conseguir. Talvez criar uma central ali onde tenham monitores que possam ser detectados instantaneamente. Tem algumas ideias bem bacanas, sabe? Mas também não posso deixar de reconhecer que a estação férrea há 11 anos estava totalmente abandonada em Caxias. Nós revitalizamos aquela região, inclusive agora ali no Espaço das Feiras, criou-se mais um espaço lindíssimo, né? Mas é isso que tu falou. Ali, como em áreas da cidade tem problema muito sério de segurança, eu quero trabalhar integrado com as lideranças daquela região e nós vamos achar solução em conjunto, poder público e iniciativa privada, para melhorar a segurança ali, não só ali, na maioria das partes da nossa cidade, como eu falei antes em alguns exemplos na área da segurança. O senhor falou que uma das questões de segurança é a geração de emprego, né? Precisa retomar, porque a gente está vivendo um momento de crise nacional e essa crise se reflete diretamente em Caxias do Sul, que é um polo industrial dos mais afetados hoje
pela crise que atinge muito fortemente o setor metalúrgico e metal mecânico, né? Com fechamento de milhares de postos de trabalho nos últimos 5 anos aqui em Caxias do Sul. A gente vê, além desse fechamento de postos de trabalho, né, a gente vê algumas empresas saindo de Caxias do Sul. Como evitar isso? Como manter as empresas aqui em Caxias do Sul e gerar mais emprego? Nós vamos ter que abrir um canal de diálogo muito firme com Câmara de Indústria e Comércio, CDL, Sindilojas, enfim, as forças vivas que são empreendedores em Caxias e conosco. A Prefeitura tem temas de casa para fazer, tem que ser feito. A burocracia, a agilidade nos processos, a expedição de licenças e alvarás, enfim, nós temos questão. Gestão, nós colocarmos uma forma de administrar diferente, né? Um planejamento estratégico, onde haja metas, prazos, onde nós podemos observar tendências de mercado, enfim. Eu imagino que nós tenhamos um conselho um pouco diferenciado do conselho de gestor que está hoje, e se uma empresa vem investir ou vai ser ampliada em Caxias, ele não pode estar pedindo, por favor, olha, eu quero uma licença. Não, ele tem que ter um órgão gerenciador que ele faça a tramitação. Se tem condicionantes ambientais que impeçam que ele faça a sua empresa, que se diga em 60 dias, olha, aqui não dá. Mas se vencido essa etapa, a gente vai ter que ser mais ágil esse processo como um todo. Então, é também uma questão da gente colocar um planejamento aí, e eu conheço muito bem a máquina interna da Prefeitura, já fui secretário de várias pastas, até na fusão de algumas vai agilizar esse funcionamento de um protocolo ir de uma secretaria para outra, enfim. Fazer o nosso tema, trabalhar integrado com a comunidade dos empreendedores da nossa cidade, e se precisar também, eu coordenei o plano diretor em 2007, e se nós agora tivermos que, por exemplo, naquela área próximo, ou que vai à Vila Oliva, até por causa do futuro aeroporto, ali declarar uma área de utilidade pública e fazer em conjunto ali uma área industrial. Um novo distrito industrial. Um novo distrito industrial. É uma questão que também está muito na nossa visão de futuro aí. Mas eu quero discutir isso bem com quem empreende na nossa cidade. Essa questão da desburocratização que o senhor fala das licenças é um dos nós para a manutenção de empresas, para a atração de novos empreendimentos, né? Se diz muito por aí que se o governo não atrapalhar, já ajuda. Né? Como é que efetivamente se faz isso? Se cria um novo núcleo para juntar todos esses serviços? O que se pode... Eu acho que é uma pena que o governo do estado esteja numa situação econômica tão difícil, mas eles estão colocando instrumentos nesse governo atual em que várias licenças e alvarás e procedimentos e a gestão como um todo da máquina diminuiu muito os prazos. A nossa Secretaria de Meio Ambiente também tem que fazer uma observação que diminuiu bastante o prazo das licenças nos últimos meses. Mas tem outras, por exemplo, eu acho que a gente pode melhorar ITBI, alvarás, enfim, várias secretarias da tramitação, o processo entre SAMAI, Secretaria do Meio Ambiente, Desenvolvimento, Planejamento, ela tem que estar extremamente integrado quando falar em fazer investimento em Caxias. Criação de empresa, novas empresas, nós temos que ter um atendimento diferenciado, e é isso nesse sentido que nós vamos agilizar e também incentivar que as empresas venham aqui. Nós vamos trabalhar muito integrado com os órgãos que gerenciam isso, que trabalham com o empreendedorismo em Caxias do Sul. O senhor vê alguma área específica que seja possível fazer um investimento? Porque também tem uma outra questão, a gente vê a economia de Caxias muito dependente do setor metalúrgico, do setor metal mecânico. Quando o setor está em crise, a economia toda de Caxias do Sul sente muito essa questão. Então, muito se fala em ampliar a matriz econômica do município, né? Como fazer isso? Fazer isso, por exemplo, o turismo, tá? É planejamento de turismo, não é uma ação isolada de turismo. Nós não podemos mais pensar Caxias nisso. Hoje Caxias é uma cidade dormitório do turismo regional. Eu acho que nós temos tanto no turismo de negócio quanto de lazer um grande potencial de crescimento. Eu aprendi muito com a Festa da Uva. A experiência da Festa da Uva me aproximou muito de Gramado, de Bento, de Canela e de outros municípios que têm no turismo a sua grande alavanca propulsora. Então, nós temos que ter planejamento de turismo para 5, para 10 anos,
que o investidor que vai fazer por exemplo, um hotel no Caminho das Colônias, que ele veja que em 5, 10 anos vai mudar o cenário do Caminho das Colônias e ele vai estar motivado a fazer um investimento ali. Então é planejamento. Eu sonho, por exemplo, com o turismo, um parque temático dentro da Festa da Uva de visitação permanente. Nós temos ali a parte italiana das réplicas, da igrejinha, do salão paroquial, ali agora certamente integrando outros, uma vila italiana bonita, chega para a Vila Gaúcha, que fazendo poucas coisas ali próximo da Cancha, vai para o Sacro, com o Cristo do Terceiro Milênio. Dá para fazer um parque temático nessa área da Festa da Uva lindíssimo. Não estou falando por isso que é um exemplo. Mas eu imagino Criúva, por exemplo, que tem um potencial grande, tem que ter um planejamento. Galópolis, a Estrada do Vinho, tu colocou bem, o Caminhos da Colônia, tem tanto roteiro lindo, é planejamento para 5, para 10, para 15 anos, que nós vamos pegar empreendedores que vão ter interesse em investir, porque eles vão ver que a médio e longo prazo eles vão ter retorno daquilo que eles investirem. Então é planejamento de turismo. Ok. Seus planos para a área da Maesa, candidato? A Maesa é essa sim. Eu não quero vender sonhos, mas eu imagino uma PPP logo no início, nós fazendo uma parceria pública-privada e em 2, 3 anos está inaugurando ali um novo marco da cidade de Caxias do Sul, onde a gente possa estar resgatando o nosso mercado, o mercado público, onde a gente possa comprar frutas e verduras de qualidade, especiarias de qualidade. Eu imagino produção orgânica. Produção orgânica. Eu sonho com isso, Rogério. Eu sonho com uma área de lazer, de artesanato, com bons restaurantes. Local de convívio. Com um local de convívio onde nossos artistas locais possam... Para o primeiro ano o senhor está falando isso? Não, estou falando no segundo, terceiro ano, isso aí já está inaugurado. No primeiro ano nós vamos buscar uma parceria pública-privada de alguém que queira investir, e não precisa ser pode ser vários investidores. Nós podemos pegar 5, 6 banquinhas que queiram explorar essa questão de orgânicos, de frutas, de verduras, de especiarias, de carnes, de peixe. Eles possam fazer o investimento e nós isentá-los, por exemplo, de aluguel durante determinado tempo. E a mesma coisa vai valer para quem quer colocar um bom restaurante, 3, 4 restaurantes de diversos tipos de comida. Eu imagino a gente colocando ali o espaço do artesanato, o espaço com as nossas apresentações artísticas, enfim, a área do lazer. Ali no meio da Maesa tem uma pracinha maravilhosa. Eu sonho com isso. E essa área da Maesa será revitalizada no nosso governo. Nós vamos dar vida para a Maesa nesses próximos 4 anos. A sua avaliação sobre Sinimbu, Plácido de Castro, esse entorno ali de locais para eventos públicos? Bom, eu acho que tanto o desfile da Festa da Uva, se for permanecer na Plácido, ela tem que ser melhor readequada à avenida. Eu concordo com isso, ela carece de uma infraestrutura melhor, ela tem que ter uma iluminação permanente, ela tem que ter alguns ajustes na questão das árvores, ela tem que ter um tratamento diferenciado. O senhor defende que permaneça lá? Não, eu vou defender aquilo que eu sou sempre na minha vida, democrático. Eu imagino que um ano antes o presidente da Festa da Uva tem que fazer uma reunião, tem que fazer uma assembleia, com todas as forças vivas, e esse tema ser discutido de novo. Nós temos, nesse ano, a melhor oportunidade de discutir isso. Tivemos a vida inteira na Sinimbu, tivemos esse ano na Plácido. A maioria da comunidade tem que decidir. Aquilo que for decidido, nós temos. Mas se for na Plácido, tem que fazer melhorias de infraestrutura na Plácido, sim. Como também tem dificuldades técnicas na Sinimbu. Mas a comunidade vai dizer. Se tiver que repensar, o local do desfile vão fazer isso com muita tranquilidade. Isso vai valer para a Feira do Livro, vai valer para outros eventos. O início do ano tem que ser pauta de discussão através do diálogo. Eu acredito que a gente pode construir coletivamente as melhores saídas para isso. Ok, vou falar algumas questões sobre a sua coligação e a construção da sua candidatura. Como o senhor avalia essa renovação da dobradinha com o PMDB, uma vez que lideranças do PMDB chegaram a questionar a manutenção do acordo e optar pelo lançamento de uma candidatura própria? Inclusive o seu candidato a vice afirmou isso e colocou o seu nome à disposição até para uma inversão da chapa, ele como cabeça de chapa, porque o atual prefeito desistiu da reeleição. E de que maneira isso pesa na composição da chapa e da coligação?
Primeiro, não sou eu que tenho que me explicar por ter vários partidos, né? Tem que se explicar quem não conseguiu agregar ninguém, né? Primeira coisa. Só faltava agora ter peso ou ser pecador quem consegue agregar. Eu, a minha vida inteira, fui um agregador, né? Então, se os partidos vieram me apoiar... Não é pela máquina, não é a máquina pública que faz isso. A vida inteira. Onde eu fui presidente da Festa da Uva, eu trabalhei com pessoas, com agregadores, com equipe. Não faço nada sozinho. Onde eu fui diretor de escola, eu tinha equipe. Onde eu fui presidente dos clubes da cidade, eu tinha equipe. Onde eu fui secretário, nas secretarias que eu desempenhei, fiz nada sozinho. Então, o pecado não está em mim, que a vida inteira soube agregar. Tem que explicar quem não consegue agregar ninguém. Mas, enfim, acho que não é só o PMDB. Tinha vários líderes em outros partidos que podiam também estar postulando a candidatura a prefeito. Mas, enfim, acho que é uma coisa que me honra muito, acho que essa questão já está superada. Acho que os partidos estão unidos em torno da candidatura minha e do Toninho. E tenho muita honra de ter ao meu lado o Toninho, que é um lutador, um cara simples, humilde, que veio de fora que nem eu e venceu aqui em Caxias. Então, e não tem nada que desabone a honra dele, de ter cometido nenhuma falha grave. Ele é uma pessoa lutadora como a maioria dos caxienses. O senhor não acha que vai enfrentar o mesmo problema com uma eventual candidatura ou intenção de candidatura daqui a 2 anos do seu vice? Não. Bom, mas esse é um direito de todos, né, de postularem, até porque a eleição é feita para isso. Mas eu posso assegurar, conversei muito com o Toninho, quero dizer uma coisa aqui para ti, Rogério. Eu sempre na minha vida fui coerente com as minhas ações. Eu sou candidato a prefeito para ser prefeito para 4 anos, sou contra a reeleição também. E o Toninho já me disse isso, que vai cumprir esse mandato dos 4 anos. Enfim, sou prefeito para fazer um bom trabalho durante 4 anos ao lado do Toninho. Muito bem. Quais serão as suas prioridades ao assumir o governo? Nós estamos encerrando já a entrevista. Número 1 é fazer os ajustes que a prefeitura precisa ter, de economia, de dar exemplo, de gestão. Essa é a prioridade número 1. Depois, buscar as forças vivas da comunidade em cada área para, através do diálogo, construir as melhores alternativas, seja com o campo empresarial, seja com as lideranças de bairros na UAB, seja nos segmentos mais diversos, na área da cultura, para nós discutir local de Feira do Livro, desfile de Festa da Uva. Enfim, eu acredito muito que, através do diálogo, a gente vai construir uma grande Caxias, uma grande administração para os próximos 4 anos. O caxiense pode esperar, então, que num eventual mandato de Edson Nespolo, a partir do dia 1º de janeiro, o senhor já apresente uma redução de secretarias, uma redução do tamanho do governo? Sem dúvida. Para os primeiros dias vamos trabalhar nessa questão. Eu falo sempre, eu aprendi como educador que você educa mais com exemplos e coerência do que com palavras bonitas, sabe? Então, primeiro vamos dar o exemplo para depois cobrar dos outros, né? Mas eu não tenho medo desse tempo feio aí que está essa crise. Peguei a Festa da Uva 1 ano atrás também, me diziam, mas tu não vai conseguir fazer nada, é crise, é dificuldade. Não, quando a gente se cerca de gente boa, de gente séria, que conheça cada um a sua área e com criatividade e dinamismo a gente supera obstáculos, desafios. Eu vou fazer assim também na Prefeitura de Caxias. Ok, muito obrigado. Obrigado. Nós agradecemos a participação do candidato Edson Nespolo aqui nessa série de entrevistas que o Grupo RS Com, o Portal Leuvé e Rádio Viva estão fazendo com os candidatos a prefeito de Caxias do Sul. Esse foi o candidato Edson Nespolo aqui conosco. Nós agradecemos a sua audiência e convidamos você para agora, daqui a 2 horas, a 1 hora, às 4 horas da tarde, vamos entrevistar o candidato Francisco Corrêa. Fique com a gente. Obrigado. Até lá.